Despertar espiritual, autoconhecimento, autoconsciência, ancestralidade. O que todas essas coisas têm relação? O que todas essas coisas têm em comum? Então hoje eu te convido a fazer essa jornada aqui junto comigo. Eu sou Grace Ribeiro e esse canal é para que a gente consiga conversar sobre algumas coisas e encontrar formas de melhor viver a nossa vida. Entendendo que não tem fórmula mágica, que eu não tenho as soluções para você, porque as soluções elas precisam fazer sentido para você. É você quem precisa olhar para você e entender de tudo isso que eu trago, de tudo isso que você escuta na internet, de tudo isso que você vivencia e experiencia. O que faz sentido? Você é importante. Então, dentro dessa história de despertar espiritual, e por que eu acho que tem uma relação muito grande com autoconhecimento? A gente guarda uma ideia de que o despertar espiritual é algo maravilhoso, que vem e transcende, que você consegue ter uma conexão com o divino, enfim, né? O autoconhecimento, ele é uma grande ferramenta desse processo de despertar espiritual. Se a gente consegue compreender o divino como algo maior, né, que norteia aí a nossa vida, que norteia, né, o nosso viver, o que é de divino, o que é de tão bonito que a gente vê do lado de fora, que também pode existir do lado de dentro. E aí, o despertar espiritual, ele está muito conectado com o autoconhecimento por isso. Porque se conhecer faz parte desse divino. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você adentra as suas camadas, mais a gente chega dentro desse lugar de despertar espiritual. Porque é como se a gente pegasse a cebola e fosse descascando as camadinhas. A gente vai descascando as camadas para encontrar partes boas dentro de nós. Partes boas fora dos traumas, fora das dores, fora dos desafios, fora das dificuldades. Entendendo que dificuldade, desafio, isso vai acontecer até a gente morrer. Agora, o maior diferencial disso tudo é conseguir compreender, bom, dentro disso tudo, como eu escolho levar e entender essas questões que se apresentam. Porque eu tenho uma escolha dentro disso tudo. Então, eu posso olhar tudo com esse olhar de, nossa, que difícil, que desafiador. Mas eu posso escolher outro olhar, talvez um olhar aprendiz, talvez um olhar de que, deixa eu entender o que está rolando aqui, né? Talvez um olhar observador de quem está do lado de fora e observando tudo que está acontecendo. E dentro disso tudo entender, bom, quem sou eu? Quem sou eu fora da mãe, fora da mulher guerreira, fora da que arruma casa, fora da trabalhadora? Quem sou eu? Esse é o lugar do autoconhecimento, fora de todos os rótulos, fora daqueles rótulos que geralmente a gente tem na infância, né? Eu não sei vocês, mas eu era a guerreira, a brava, a risonha, a chata, a ovelha estranha, porque as regras que tinham na minha casa, elas não se aplicavam a mim porque eu não seguia nenhuma delas. Eu era a rainha de burlar a regrinha. Porque eu nunca consegui me enquadrar nesses lugares. E aí, talvez, nesse momento da vida que você esteja vivendo, é esse, que você olha para o lado e fala, gente, nada aqui faz sentido para mim. Eu cheguei nesse lugar e quando eu cheguei nesse lugar, foi muito desafiador. Muito desafiador porque eu me senti bem sozinha e pelo lugar que eu estava vendo as coisas, eu não encontrava ninguém vendo as coisas como eu estava vendo. Era só eu mesma. Foi bem difícil nesse início e não tinha toda essa abertura que hoje a gente tem. Era início da pandemia, né? A gente estava
quase entrando ali no período da pandemia. E eu cheguei nesse lugar de entender que, poxa, tá tudo muito esquisito, tá tudo muito estranho. E eu preciso fazer alguma coisa com isso. Porque de duas uma. Ou eu vou chegar nesse fundo do poço aqui e vou morrer. Ou eu vou encontrar uma forma de sair desse fundo do poço. Hoje, com a vivência que eu tenho, o que eu penso é que quando a gente chega no fundo do poço é o melhor lugar. Porque ali ou você encontra uma outra rota ou você encontra uma outra rota. Não tem muito jeito. E dentro das construções que eu percebo, que eu faço, a melhor rota que a gente tem para fazer é para dentro. É para dentro. Deixa eu ver aqui as coisas que me incomodam. Por que essas coisas me incomodam? Deixa eu olhar aqui a minha família. Deixa eu olhar aqui os meus padrões, né? E é tão estranho, né? Porque os padrões, eles estão tão enraizados que às vezes a gente faz as mesmas coisas da mesma forma há muito tempo. Eu tinha um padrão relacional, um padrão de namorados. Então eu sempre escolhia o mesmo tipo de namorado. Poderia não ter o mesmo fenótipo, o mesmo corpo, mas eles eram bem parecidos. Na grande maioria das vezes, né, como eu tinha esse arquétipo aí da guerreira, da heroína, eu faço, eu aconteço, nananana, então eu me envolvia sempre com homens que dependiam de que eu fizesse as coisas. Que era para sustentar o meu lugar, era para sustentar a minha visão de vida. Então, olhar, né, dentro desse processo de despertar espiritual, conseguir olhar o que é que eu estou fazendo e que eu estou fazendo sempre igual. Por que essas coisas se apresentam? Olhar para a nossa família e olhar, deixa eu ver aqui, o que a minha mãe sempre fez? Qual que é o modelo de relação dela com o meu pai? Ou essa relação não existiu? Como que essas relações elas acontecem? Para ver e olhar e ter um olhar sincero com você. Porque se conhecer e ter, né, e estar no despertar espiritual é se conectar com o divino que está dentro de você. Só que para eu me conectar com o divino que está dentro de mim, eu preciso ter coragem para olhar para mim. Eu preciso ter coragem para olhar e entender, bom, eu não sou alecrim dourado. Que bom. Gostaria de ser melhor mãe? Gostaria. Gostaria de ter tido mais tempo? Gostaria. Gostaria que as coisas ruins que aconteceram comigo ao longo da jornada não tivessem acontecido? Gostaria. Mas elas aconteceram. E aí, ok, essas coisas aconteceram. O que eu senti com essas coisas? O quanto que essas coisas me machucaram? E uma coisa que eu gosto sempre de trazer, todos os sentimentos, eles são igualmente válidos e importantes. Todos os sentimentos, eles são importantes de serem sentidos. Mas, assim como eles são importantes de serem sentidos, eles são lugar de passagem. Então, eu não preciso morrer na culpa. Eu não preciso morrer na dor. Eu não preciso morrer na tristeza. Eu preciso entender o que aquele sentimento quer me dizer. Às vezes, as coisas vêm e bagunçam muito a gente fica muito chateada e a gente precisa falar com as pessoas algumas coisas e a gente não dá conta de falar. E aquele sentimento fica ali só crescendo dentro da gente, sem a gente conseguir dialogar sobre. Então, dentro da nossa história, da nossa família, né? Principalmente as mulheres, tem muito uma lei assim. A gente sempre tem que engolir. O sapo, a lagoa, a corcova, tudo. A gente não pode falar. A gente não pode gesticular, né? É feio. É feio mulheres que gesticulam. Eu sempre fui feia, gente. Não tem jeito. Eu sempre falei com a mão. Mas sempre foi tido algumas normas de conduta, principalmente para as mulheres. E essas normas, elas diminuíam cada vez mais quem a gente é. Porque é isso. Eu queria dizer várias vezes que aquilo me chateava.
Eu queria dizer várias vezes que aquilo não era o que eu queria, mas eu não disse. Eu engoli pelo medo de não ser aceita. Sistemicamente, a gente trabalha a partir de 3 ordens: pertencimento, equilíbrio e ordem. Dentro do pertencimento, a gente entende que todo ser ele tem necessidade de pertencer. Só que para eu pertencer, eu acabo, numa visão errônea, né, numa visão errada, para eu pertencer, eu acabo me suprimindo. E aí eu quero tanto pertencer ao externo que eu não pertenço a mim, que eu deixo de pertencer a mim. Eu deixo de fazer as coisas que são importantes para mim. Então tem um tempo para parar e para pensar em você e sobre as coisas que você viveu até aqui é extremamente importante. E aí não vou dizer sobre as religiões, porque geralmente, né, a gente leva o contato, o despertar espiritual muito para esse lugar do contato com uma religião, né? E pode ser ou pode não ser. É aquilo que eu falei, não tem regra básica. É aquilo que faz sentido para você. E dentro do que faz sentido para você, que caiba o tempo importante de você com você, fora de tudo. Fora dos filhos, fora do marido, fora da casa, fora de tudo. Quanto tempo a gente tem de prioridade pra gente? E aí não é sobre sair e fazer compra. Não é isso. Não é sobre sair e fazer compras. É sobre ter um tempo para você, para se ver, para se estudar. Nós somos o nosso maior laboratório. A gente sabe coisas incríveis da vida e sobreviver. Só que a gente precisa ter esse tempo mesmo de parar e olhar para nós. Então, o meu processo de despertar espiritual, que para mim também é autoconhecimento, aconteceu ali na entrada da pandemia, quando eu me vi nesse lugar, vivendo um relacionamento tóxico há muito tempo, e não era o primeiro, né? Eu já tinha vivido, mas o maior relacionamento, o relacionamento mais tóxico que eu vivia, era eu comigo mesma. Esse era o relacionamento mais tóxico que eu tinha. E em que sentido? Nunca existia tempo para mim. Nunca existia meus sonhos. Nunca existiam as minhas coisas. Meu relacionamento com o dinheiro era péssimo, né? Então, sempre que tinha um dinheiro, era gastar e às vezes gastar mesmo sem ter. Então, eu estava nesse lugar de dar voz e vez aos outros, eu não dava voz e vez para mim. Então, eu olhava pro lado e falava, puta merda. Meu sonho, né, não existe. E é tão engraçado que eu lembro que eu deixei inclusive de sonhar, porque era muito mais fácil sonhar e dar luz aos sonhos dos outros. Era muito mais fácil. É isso, o compromisso é pouco. Mais ou menos. Porque a gente se empenha para fazer dar certo. Principalmente para ser aceita. Então, eu acabei entrando num buraco muito grande dentro de mim, que eu já não sabia mais nem quem eu era. Hoje, com o olhar que eu tenho hoje, eu entendo que não saber quem eu era foi ótimo, porque me deu chance de escolher ser outras coisas, outra pessoa, outros movimentos. Então foi bom não saber quem eu era. Mas lá naquele momento, não saber quem eu era me doía demais, mas tinha uma certeza, um ponto estava muito bem esclarecido. Ser aquela pessoa que eu estava sendo até aquele momento já não me interessava mais. Ser o que eu estava sendo e viver a vida como eu estava vivendo, aquilo para mim já não era mais possível. E aí eu fui fazer esse resgate dentro de mim. E quanto mais eu fui compreendendo
navegando sobre os meus traumas, navegando sobre as minhas dores. E acredite, a gente acha, né, que a gente às vezes tem vergonha de dizer sobre os nossos traumas, as nossas dores, mas quanto mais eu caminho, mais eu percebo que é um lugar muito comum para homens e mulheres. Todos nós tivemos relações nocivas na infância, na juventude, na vida adulta. Então, não é vergonha eu olhar para os meus traumas. Muito pelo contrário, é um lugar de coragem. É um lugar de coragem mesmo. Porque dói, dói. É isso. Mas o mesmo tanto que dói me liberta. O mesmo tanto de dor que eu encontro naquele processo é um encontro de liberdade. Porque depois que eu entro em contato comigo, dizer, poxa, isso aqui foi foda, isso aqui eu gostaria muito e não aconteceu. Eu consigo traçar novos rumos, novas metas para esses lugares. Terapia é um ponto que é extremamente importante, porque a gente foi ensinada que a gente precisa caminhar sozinho. Em alguns momentos da vida, a vida é muito solitária mesmo. E tá tudo bem. Mas ter um lugar com que a gente possa dialogar e abrir o diálogo sobre essas coisas é extremamente importante. Caminhando, logo lá no início, né, eu fiz uma bateria de constelação, fiz constelação, consagro as medicinas da floresta até hoje. Foram pontos que me ajudaram bastante. Hoje eu amplio muito o meu entendimento sobre isso porque eu gosto de estudar isso. Eu gosto. Então, hoje eu faço constelações, então eu facilito constelações, facilito a medicina porque foram processos curativos para mim. Mas todas essas ferramentas, elas atuam pelo mesmo propósito, que você consiga encontrar com você. E a partir disso, você conhecer e conseguir conhecer o divino que não está fora, está dentro. Essa é a parte mais linda do processo espiritual. O divino, ele está dentro. Ele também está do lado de fora? Também. Porque quando você consegue reconhecer o divino que está dentro de você, fora de todas as coisas que estão quebradas, fora de todas as coisas que você acha que estão quebradas ou que você entende que não foram legais, quando você consegue compreender e dar luz a isso tudo, você consegue fazer um processo de conhecer o divino e começar a ver o divino nas outras pessoas. A minha história é divina, a sua história é divina, mesmo com todas as dores que aconteceram. Elas foram extremamente importantes para que você chegasse até aqui. Então, o despertar espiritual não é luzes luminosas, lindas, não é. Mas também não é aquele lamaçal, não é. Não é. O despertar espiritual é um processo de autoconhecimento que vai da sua coragem e da sua vontade de encontrar mais com você, de descobrir mais sobre você, mesmo que de vez em quando a gente precise passar por lugares de dor. Dentro do meu processo, o que eu descobri é o seguinte: eu entro em lugares que são desafiadores para mim. Hoje eu encaro poucas coisas como dolorosas, eu encaro muito mais como desafiadoras. Mas eu entro nesses lugares e quando eu saio de lá, eu saio muito mais feliz. Então me anima a sensação de poder sair desses lugares muito melhor do que eu entrei. É isso que me anima. É poder ter contato comigo e às vezes chorar. E já aconteceu de eu chorar 2 horas seguidas. Mas deixar com que aquele sentimento que eu deixei tanto tempo represado, ele só passe. Ele só siga o fluxo dele. Então, despertar espiritualmente e se conhecer passa pelo mesmo processo, passa pelo mesmo caminho. E é claro que sobre esse assunto a gente tem infinitas abordagens.
A gente tem infinitas formas de olhar e a gente poderia dialogar muito mais sobre. Mas para esse momento é trazer uma junção mais próxima de você. Freud vai dizer que várias coisas acontecem lá na nossa primeira infância que norteiam a nossa vida. Bert Hellinger vai dizer da importância da ancestralidade da família no processo da construção do sujeito. Porque muito mais do que fisicamente pelas coisas que a gente aprende na nossa família, a gente também herda padrões. Então, esses padrões, eles acabam vindo para que seja dada à luz e alguém na família rompa com eles. E a vida siga um pouco mais leve. Jung vai trazer um pouco da questão dos arquétipos. Como que a gente encara e vive alguns arquétipos. Eu já fui a heroína, eu já fui a donzela, eu já fui a guerreira. Em alguns momentos eu sou essas mesmo. Então, conseguir olhar para mim hoje e falar, olha, é isso. Hoje eu tô a dançante. Hoje eu tô feliz. Qual o arquétipo que hoje eu tô vivendo a minha vida? Qual é o arquétipo que norteia a minha vida? Será que eu vou ficar uma vida inteira na guerreira? A guerreira que está sempre lutando, sempre atuando com seu sistema parasimpático, né? Do luto-fuga. Tá sempre no luto-fuga ali, ó. Sempre lutando. E aí essa guerreira não descansa. Ela tem tempo de curtir a vida? Ela tem tempo de conhecer mais sobre ela? Ela tem tempo de sentir prazer, de aproveitar? Ela não tem. Porque ela tá sempre num lugar de lutar e essa vida fica pesada demais. Então, compreender que esse processo ele é muito interligado do despertar espiritual com o autoconhecimento e que a vida que você hoje tem, ela é uma construção histórica. Então, olhar tudo isso que compõe essa história é muito importante. Quem são meus pais? O que aconteceu? Quem são meus avós? O que aconteceu? Quem sou eu? Como eu sou como mãe? E aí tem o ideal. Ai, o ideal é ser... Mas é isso, vamos tirar o ideal aqui. Deixa eu ver quem eu sou. Porque só quando eu consigo ver quem eu sou, o que eu faço, o que tá bom, o que não tá, o que eu quero transformar. Mas eu preciso estar em contato com o que é real. Então, lidar com o despertar espiritual é isso. É conseguir lidar com se conhecer. Sem medo de passar por lugares doloridos. Porque a gente pode até passar por eles. Mas a gente ganha liberdade depois que a gente atravessa por eles. Tem várias ferramentas? Tem. Processo meditativo? Ótimo. Constelação familiar? Fantástico. Terapia? Fantástico. Consagrar as medicinas? Fantástico. Mas nenhum é lei. É aquilo que o coração sentir, que é o caminho. Não tô aqui para dizer faça isso, faça aquilo outro. Tô aqui pra gente abrir uma janela de pensamento. A gente viveu uma vida norteada por algumas coisas durante muito tempo. Chega um momento que a gente diz, então, não tá dando mais. E eu preciso de outras coisas. Esse é o momento. Esse é o momento de, ao invés de ir para fora, ir para dentro. É isso. Desejo que essas reflexões que eu trouxe aqui te faça navegar dentro de você com coragem. Quem sou eu? O que eu gosto? Quais são as coisas que eu faço por mim?
As coisas que eu faço por mim alimentam a minha alma e me causam bem, eu só gasto o meu cartão de crédito ou de débito. Quem eu sou para as pessoas que me rodeiam? Por que eu dou mais para as pessoas que me rodeiam do que para mim mesma? Por que eu mereço ou eu não mereço uma vida diferente? Por que eu escolho estar nessas relações? Isso tudo é sobre nós. Isso tudo é despertar espiritual. Então, que a gente consiga estar cada vez mais dentro da gente e de posse da gente, do ser da gente, que a gente consiga estar melhor com as pessoas que nos rodeiam. Até!